Você tem medo de alguma coisa? Medo de altura? Medo de algum inseto? Então, o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, sobre o medo. Eu sou Andresa Gimenez, especialista em psicossomática, e esse é o seu canal do autoconhecimento. O medo é um sentimento normal na nossa existência. A gente precisa do medo para sobreviver. E ele também é uma forma de autoconhecimento. Você precisa ter uma noção exata do medo que você tem das situações ou das coisas, para que você possa saber como se posicionar. A gente precisa entender que ele tem um lado bom e um lado ruim, ou positivo e negativo. O lado bom do medo é que ele protege a gente do perigo. Se a gente chegar num lugar que seja alto, por exemplo, que não tem um tipo de proteção, a gente vai sentir medo naturalmente. Isso é importante para que a gente tenha cuidado com aquela situação que está acontecendo para a nossa sobrevida. Então, ele é muito importante para a nossa proteção. Por exemplo, se aparecer um animal, como uma cobra, né, que te assusta, que você tem medo, que ela pode te causar algum mal, você naturalmente tem uma reação de se proteger com aquilo dali, né? Ou você vai fugir, ou você vai correr. Então, ele é super importante. Mas determinadas situações faz com que esse medo possa ser negativado. Ele pode aparecer como um sentimento ruim para você ou até mesmo exagerado, te paralisando diante das situações da sua vida. Então é importante você entender exatamente o que acontece que ele te paralisa, por que ele te paralisa, né? Então ele pode estar atrelado a outros sentimentos, como por exemplo insegurança, raiva, algum tipo de sentimento que vai fazer esse medo ficar aguçado, tá? Ou ele pode gerar também um sentimento de dúvida para você, porque quando você tem medo, você às vezes oscila na sua decisão, você não sabe o que você vai fazer exatamente, e você entra no sentimento da dúvida, que é um sentimento também muito confuso, né? Você não sabe se vai, você não sabe se fica, tá bom? Então você tem que entender se ele tá vindo de uma questão pura, né? Se ele tá vendo puro de uma situação única, ou se ele tá atrelado a esses outros sentimentos, tá bem? Então a gente tem diversos tipos de medo. Medo de altura, medo de falar em público, algumas pessoas têm medo de animais, né, insetos, outras pessoas têm medo de ser rejeitado, né, que é um medo muito comum, às vezes inconsciente, que você não tem muita noção, tá? Então, todos nós temos medo e isso é muito importante a gente ter essa clareza, se sentir confortável com isso. Ou seja, todos nós temos medo. A questão é quando ele exagera ou quando a gente foge desse medo, ele pode se tornar até mesmo uma fobia. Pode estar ligado a traumas ou situações repetidas que a gente viveu na nossa vida e que a gente às vezes não consegue identificar, tá bom? Então, se você percebeu que esse assunto, esse conteúdo, ele pode ter uma importância para você ou para algum amigo, é importante que você compartilhe esse conteúdo para as pessoas, para que elas possam ter mais conhecimento do sentimento medo, não ter uma rejeição em relação a ele, elas precisam compreender como ele se manifesta, tá bom? E é super importante você deixar o seu like, se inscrever no canal, para o nosso canal crescer, tá? Agora fica comigo até o final do vídeo para a gente poder dar continuidade a uma dica que eu vou dar para você. Então, a dica que eu quero dar para você, né, que é super importante para você se relacionar com o seu medo, é assim, existe um mudra. Mudra é uma forma que você posiciona a sua mão, isso é um estudo, né, uma prática do Oriente, e esse mudra, ele se manifesta no seu inconsciente
com alguma atitude que você não entende conscientemente. Portanto, é super importante você não ficar tentando entender, apenas sentir o que essa posição da mão vai trazer para você. Então, se chama Abhaya Mudra, que é uma posição onde você coloca a sua mão direita, com os teus dedos todos fechados, empurrando, afastando esse medo que te incomoda. A mão esquerda a gente pode posicionar como se fosse uma concha, né? Uma cuiazinha recebendo, então, essa outra postura da tua mão direita, para que você possa, exatamente dessa forma, afastar esse sentimento de você. Você pode usar ele na altura do teu coração, como eu estou fazendo aqui, ou você pode apoiar mesmo sobre o seu braço, né, sobre a sua perna, sobre a sua perna, e aí você faz então a mão direita apoiada e a esquerda. Pode colocar então a sua mão apoiada sobre a sua perna e a mão direita afastando, tá? Então você fecha os olhos, se concentra nesse momento, procura não pensar, apenas sentir e vai respirando devagar. E com essa mão, você vai sentindo que o medo está afastado de você, criando um estado interno de proteção. Respirando e sentindo, deixando o mudra atuar em você. Ao mesmo tempo que essa postura também é uma postura de abençoar. Então, de alguma forma, você abençoa também essa situação, esse mal-estar. E você pode ficar nessa postura por algum tempo que seja confortável para você. Então, além dessa postura, que ela é super confortável, super agradável, eu vou também fazer um próximo vídeo, vai ter uma descrição em algum lugar aqui em cima no card, que vai ser também uma outra ferramenta para você lidar com o seu medo, tá bem? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!